Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista. É sempre muito bom, é um prazer estar com você. Estamos aqui pela TV Sete Lagoas. Esse programa também vai ao ar aí pelo nosso canal do YouTube. Sempre muito bom cumprimentar você que nos assiste no YouTube. Em especial, pelo nosso convidado aqui hoje, que é uma pessoa que está lutado muito, pelo nosso Democrata de Sete Lagoas, nossa equipe que realmente bate fundo no nosso coração. Vamos também exibir esse programa na TV Com BR, em rede nacional, na sexta-feira às 8 da noite, para que todos possam conhecer um pouco aqui da realidade do nosso Democrata. A gente tem uma satisfação muito grande de estar fazendo esse programa aqui, porque é o programa que vai falar sobre a ascensão do Democrata, volta à primeira divisão aqui em Minas Gerais, um lugar que realmente ele nunca deveria ter saído, E o Renato, que é o atual presidente, ele tem feito um esforço muito grande, um trabalho muito bem feito. A gente até comentou isso aqui agora, porque no esporte, no futebol, a gente tem a grata satisfação de saber que tudo pode acontecer, O inevitável pode acontecer. Mas quando você sabe que tem uma boa administração, tem um trabalho muito bem feito, coeso, um trabalho sério, a gente sabe que os resultados vêm. E eles já começaram a aparecer aqui na equipe de Sete Lagoas, o Democrata de Sete Lagoas, conhecido como o famoso Jacaré. E nós vamos tratar desse assunto. Renato, é um prazer estar recebendo você aqui, Primeira entrevista nossa do ano, nós fizemos ela já bem pensado, com convite a você, porque é um ano especial para todo Sete Lagoano, com a volta do Democrata para a primeira divisão, É isso aí, eu agradeço muito, Santiago, pelo convite, um prazer estar com você mais uma vez, uma honra estar podendo fazer o primeiro programa aí. É muito interessante, muito legal a gente estar vivendo esse momento, depois de 15 anos fora da primeira divisão, o Democrata volta, e volta assim numa condição, sem falsa modéstia, de permanecer na primeira divisão e quem sabe até brigar por coisas melhores no decorrer da competição. Nós nos preparamos muito para isso, nós fizemos um trabalho já há quase 4 anos de reestruturação do clube e agora, se Deus quiser, nós vamos começar a colher os frutos aí, já tivemos o acesso ano passado com o título, que foi muito bacana, foi um momento histórico para Sete Lagoas, para o Democrata em especial, e agora é ver o que nos aguarda aí pela frente em 2023, espero que muita coisa boa aconteça aí com o Democrata, que vai ser alegria de Sete Lagoas e região, Com certeza. Quero lembrar aqui do nosso patrocinador da 5bits, há mais de 7 anos conosco aqui, www.5bits.com.br. Você que quer fazer aí o seu site, seu e-commerce, a sua rede social, faça contato com a 5bits, www.5bits.com.br. Gente, o Democrata é uma equipe centenária, uma equipe grande, uma equipe de grandes histórias. Nós vamos falar daqui a pouco também até desse livro aí, A Saga do Democrata, que está sendo preparado. Mas inicialmente, Renato, eu queria que você explicasse uma coisa que a gente vê no futebol. Eu vou dar o exemplo do Cruzeiro, Cruzeiro ano passado ele desmontou tudo e começou do zero e montou uma equipe que foi um sucesso na Série B. O Democrata parece também que é meio parecido com isso, porque as equipes do interior, elas não têm dinheiro para manter aqueles salários o ano inteiro dos seus jogadores, Como é que fica essa situação? Explica para o nosso telespectador. Vocês vêm, disputam um campeonato igual disputaram, conseguiram o êxito, foram classificados, passaram, como se diz, de fase, agora tem que remontar tudo. Como é que funciona isso? Boa pergunta. A cada ano é uma luta diferente, nós terminamos aquela temporada, de 2022, e aí praticamente todos os jogadores são liberados, quase todos se empregaram em outras equipes e jogaram outros campeonatos nesse meio tempo, porque tinham outros campeonatos no segundo semestre. Daquele time 6, nós recontratamos. Um já tinha contrato mais longo, que era um goleiro, Alex, e outros 5 nós recontratamos para essa temporada, que são os que a gente considerou que se destacaram mais e que tinham peso para aguentar o modo 1. Mas esses 6 jogadores estavam atuando em outras equipes? Estavam. Todos eles estavam atuando. Exatamente. Tiraram? Exatamente. Aí eles
terminaram a temporada deles nessas outras equipes e vieram para cá. E terminando aqui, eles vão para outras, e assim é a vida do jogador que disputa campeonato. Mas não são daqui, ou são? Tem o Luquinha, que é daqui, esse é daqui. Ele até não jogou outro campeonato, né? Ele ficou aqui, ele tem outros negócios em Sete Lagoas, ficou só treinando, e os outros todos são de fora. Tem o Alex, goleiro, que é de Contagem, né? Que é aqui pertinho, também disputou outro campeonato. Então todos eles, com exceção do Luquinha, que foi treinando à parte, eles disputaram outros campeonatos. Sabe? Então agora a gente monta outra equipe, obviamente como o sarrafo aumentou, nós procuramos buscar jogadores de maior nível, né? E espero que dê liga aí com esses que já estavam, a comissão técnica toda foi mantida, né? Isso é importante também, porque é uma sequência de trabalho. Ela é daqui, né? O Paulinho Guará daqui, o João Paulo, preparador físico daqui, o Rodrigo, que é o analista de desempenho, é de Curvelo, né? Aqui pertinho. E tem o Alberto, que é da Paraíba, que é o preparador de goleiro, e o Bruno, que é auxiliar do Guará, auxiliar técnico, de Niterói, no Rio. Então é espalhado, a maior parte é daqui. O João Paulo já há muitos anos no Democrata, desde os início dos anos 2000, entre idas e vindas, né, mas conhece muito bem o clube. E o Guará indo já, Paulinho Guará, para o 6º ano dele como treinador, em sequência do Democrata, fazendo um trabalho muito bacana. Teve até um campeonato que ele foi treinador e jogador ao mesmo tempo, né? Teve um campeonato que ele foi treinador e... Eu estava até pensando, vocês deviam até de se inscrever ele, porque em algum jogo aí, de repente, vocês colocar ele faltando um jogo que estava vencendo, por exemplo, né? Faltando ali uns 10, 15 minutos, colocar ele, porque ia ser uma alegria danada, viu? Para fazer uma despedida. Ia ser uma alegria danada, viu? É verdade. E a bola não pode cair para ele assim, não, porque eu vejo ele jogando no Náutico aqui, que ele ainda joga ali. Ele é matador até hoje, né? Disputa a Copa Eldorado, tá bem também aqui no Náutico. Então, Paulinho, ele foi muito dedicado a vida inteira. Ele é um cara que o que ele pega para fazer, ele quer fazer bem feito, né? E foi um atleta de alto nível, morou na Suécia há muitos anos, Coreia do Sul, Portugal, fez a carreira fora como jogador, e eu tenho certeza que também como treinador ele vai voar e vai muito longe. Pode ser até para ele agora um momento importante para ele dar um passo maior na carreira, né? Sem dúvida. O Paulinho, ele teve até uma ascensão muito rápida, né? Porque ele começou até no Bela Vista como treinador de base, de crianças. Aí depois foi socorrer lá o Democrata, nessa época que ele ainda era jogador e treinador. E depois disputou o módulo 2 agora, né? Conosco, nos últimos anos. Subiu e vai disputar a primeira vez como treinador a primeira divisão. Ele merece, assim como os demais lá. Eu torço muito por ele e tenho certeza que ele vai ter uma carreira brilhante aí pela frente. Agora, o time em si, né? Eu ouvi um comentarista dizendo que o Democrata está contratando os jogadores mais cascudos, né? São jogadores que vão suportar a pressão, né? E são jogadores que já têm uma certa experiência para disputar um campeonato igual o Campeonato Mineiro. Como é que está sendo essa escolha desses jogadores? Nós temos uma mescla muito grande aí. Nós temos jogador de 17 anos, pra você ter uma ideia, que até já fruto da nossa categoria de base, que é o Diego, um zagueiro, e temos o Jorge Henrique, que já é um veterano de 40 anos, mas que está muito bem também. Temos o Felipe, lateral direito, que em 2021 foi eleito o melhor lateral do Mineiro, atuando pela Caldense. Então, nós estamos fazendo uma mescla aí. Realmente é um time bem cascudo, é um time que está preparado para aguentar o tranco aí, para enfrentar as equipes, especialmente do interior, né? Da capital a gente acaba que tem uma distância muito grande, principalmente em termos de orçamento. Na perna hoje eu tenho certeza que a gente consegue suportar, porque o João Paulo mesmo é muito competente. Nós já estamos há 40 dias fazendo pré-temporada, né? Começamos lá no início de dezembro. Então nós vamos tentar igualar aí na perna e na tática também, porque o Paulinho é muito bom nisso, ele e a comissão. Tecnicamente a gente sabe que tem uma diferença muito grande, né? Você pega um Atlético aí, o Atlético tem um time que os jogadores jogam em qualquer lugar do Brasil, né? O Cruzeiro está montando uma equipe parece que para esse ano o time ganhou mais força, né? Pelas o Edenilson, que é um senhor jogador do Inter, né? Esse cara eu acho que vai encaixar igual uma luva no time do Atlético, apesar do Jair ter saído, acho que ele cumpre até melhor aquela função ali. Mas nós estamos preparando um time bem cascudo, experiente, e temos também os jovens. Tem o próprio Rodney, que foi o atacante que foi eleito o melhor
do módulo 2 conosco, foi campeão conosco ano passado. Ele estava lá no norte de Montes Claros, depois que ele saiu daqui foi para lá, voltou agora. Né? Então nós temos aí um pessoal mais pesado, temos um pessoal mais leve. O Paulinho escolheu a dedo aí esses jogadores para a gente poder fazer um bom campeonato aí. E tem uma surpresa que está chegando agora, eu vou falar aqui para a turma em primeira mão, que é o Thiago Ribeiro. Nós estamos acabando de contratar ele agora, até trazer um pouquinho para chegar aqui por isso. Né? Então, o Thiago Ribeiro, ex-Cruzeiro, ex-Atlético, ex-São Paulo, campeão do mundo pelo São Paulo. Nós estávamos precisando de um 9 e apareceu essa oportunidade. Até no domingo o Paulinho me ligou, a gente começou a conversar e fechamos até rapidamente. Ele já fez os exames, está sendo apresentado. E chega a ser importante não só a questão do jogador em si dentro de campo, né? Um nome, né? Você entra um Democrata no Campeonato Mineiro com um Thiago Ribeiro, né? Quer dizer, um cara que passou por vários times conhecidos no Brasil. Quer dizer, você entra com um time para impressão das pessoas, né? Em todo o estado, né? Na mídia no geral. Você olha, mas peraí, esses caras que estão jogando no Democrata não são qualquer um, né? É um time que de repente não tinha nenhum jogador nesse nível, mas agora já entra. Isso aí já dá uma visão até para futuros negócios, né, sim, Renato? Isso é importante nesse aspecto que você está dizendo, em termos de visibilidade para o clube, né, até na mídia nacional, e muito importante também no grupo, porque quando você traz um jogador desse, e lá todos são muito bem recebidos, o pessoal já recebeu ele lá muito bem, você mostra para o grupo que você está querendo algo a mais no campeonato, e não é só brigar para não cair. Justamente. Nós queremos brigar lá por que não por uma Série D, por uma Copa do Brasil. Acho que o objetivo principal nosso tem que ser esse. De imediato que a gente busca é não cair, obviamente, né? O Democrata tem que se acostumar na primeira divisão novamente. O América fez isso muito bem agora a nível nacional, né? O América sempre batia e voltava, e agora não, se firmou. Nós temos que fazer isso, mas obviamente pensando no cenário nacional, numa Série D, numa Copa do Brasil, porque nós precisamos de um calendário o ano inteiro, né? O clube que forma um elenco para disputar um campeonato durante 3, 4 meses e depois tem que montar tudo de novo, patrocínio da mesma forma, você tem que buscar o patrocínio para uma temporada, depois de novo, e quando você tem um calendário maior, tem uma perspectiva melhor, até de visibilidade, facilita nesse sentido, tá? Trazer jogadores quanto de apoio, né, financeiro. Ô Renato, eu estou vendo você falar aqui, num time cascudo. Eu lembrei aqui, a gente comentou da Copa do Mundo, a forma de jogar, né? A forma de jogar. O pessoal tem muito falado sobre time reativo, né? O Democrata pretende jogar como? Em casa e fora, né? Eu sei que você não vai dar o segredo, não pode dar o segredo aí não, mas assim, eu vou te falar uma coisa, que eu cheguei uma época até parar de ir na Arena do Jacaré por causa de uma coisa. Eu ia muito assistir os jogos do Democrata e vi o Democrata jogando sempre para cima, né? Sempre buscando resultado. Em casa buscava, atacava e tomava um gol. E aí desestabilizava, né? Como que vocês estão preparando isso para ir para dentro de campo? O que vocês estão pensando nesse sentido? Vocês vão ter um estilo de jogo ou vocês vão adaptar o jogo? Eu vi na Copa do Mundo muito isso, né? A Argentina, principalmente, ela jogou adaptando ao adversário. Bom, isso aí até o eu Paulinho sei que tem mais propriedade para falar, né? E aí eu até peço que você convide ele depois para esclarecer esse tipo de situação, mas o jogo do Paulinho, ele é muito... Ele tem um estilo de jogo dele. O Democrata hoje tem uma característica que é principalmente se marcar a saída de bola, né? E quando toma a bola, ele tenta rapidamente chegar ao ataque. Não é aquele time que fica, como o Barcelona ficava, tocando daqui e dali, ele tenta chegar o mais rápido possível ao ataque. Né? Eu acredito que o Paulinho vai manter isso, porque é uma característica dele, ele contratou jogadores observando isso, né? E tomara que dê certo, né? Mas obviamente que hoje em dia você tem que estudar o adversário, as características de cada jogador, né? Hoje você tem condição para isso, porque tem informação para todo lado, né? Vídeos para todo lado. Então, tem lá o pessoal da análise de desempenho que estuda muito essas coisas. Eles estão sempre lá na área. Tem uma vantagem da nossa comissão técnica morar na Arena, com exceção do Paulinho, mas que mora aqui em Sete Lagoas também.
Porque eles estão o tempo todo trabalhando, então eu até falo com eles às vezes, calma aí, gente, vamos descansar um pouquinho também. Toda hora que você vai na sala lá da comissão técnica, eles estão assistindo vídeo, o tempo todo, né? O tempo todo, então... Mas eles são muito entrosados e isso é muito positivo, foi um negócio que nos ajudou muito no ano passado. E agora, como eles estão há mais tempo juntos e um conhece muito melhor o outro, acredito que vai surtir um efeito melhor ainda. Eu estou te falando isso aí, estou até lembrando aqui que eu também andei observando há algum tempo, esses 2 últimos anos, como que o Palmeiras jogava, né? Eu falei, o que esse cara está fazendo de diferente? E eu ficava tentando, né, que é o tal do explorar os espaços, né? Os espaços que se abrem, ou então criar aqueles espaços, né? Você vê um time que às vezes não faz questão de ficar com a bola no pé, mas a hora que pega a bola, eu acho que o Paulinho tem muito essa característica, né, pelo que ele montou, principalmente nos últimos jogos que a gente conseguiu ver. E aí, assim, isso enche a gente até de esperança, né? A questão, por exemplo, dos 4 jogos que a gente tem aqui. Vocês fizeram qual a somatória aí para vocês chegarem nessa condição de permanecer? Existe uma conta, uma matemática? Nós acreditamos que a fórmula do campeonato mudou agora, né? Então a gente não tem um histórico, né? Mas nós acreditamos que entre 12 e 13 pontos são suficientes para manter-se ali na primeira divisão. Mas como não existe esse histórico, né, a fórmula mudou completamente, para ser sincero, eu não sei se vai bater nisso aí, mas eu acredito que seria 12, 13 pontos, aí no máximo 14. Quer dizer, se ganhar 2 fora e 2 aqui... por aí. É por aí. Porque são 8 jogos, né? São 8 jogos. São 8 jogos nessa fase, então se você tiver ali em torno de 50, um pouquinho mais de 50% de aproveitamento, é provável que você consiga se manter. Vocês têm analisado as outras equipes que estão se organizando também? Vocês veem que tem uma escala ou não de dificuldade? Eu não sei te dizer qual que está melhor preparada, qual que está pior, qual que está mais... Eu sei que o Vila, por exemplo, começou a treinar menos tempo. Só que ele já fez alguns jogos treino, porque o Vila acabou absorvendo praticamente toda a equipe do Coimbra, que jogou até o final do ano passado agora, né? A terceira divisão. Olha. Então, eu sei que os meninos analisam, eles sabem quem está sendo contratado por cada time, tem informação, vêem vídeos também desses times, né? Especialmente agora nos jogos treino, né? Apesar de ser mais fechado, é difícil, mas eles acompanham, conhecem também os treinadores das outras equipes, então a gente está tentando ao máximo, né, se preparar para não ter surpresa, né? Mas futebol, aquilo até que você falou, dentro o inevitável acontece linhas, ali e tal. Exatamente. Né? Mas é muito interessante isso, a gente saber que há uma evolução lá no Democrata, né? A gente que conviveu esses anos todos, né? Eu lembro, né, na primeira divisão, eu fui com o Democrata, justamente aí quando vocês estão indo, né, no primeiro jogo, enfrentar o Democrata lá de Governador Valadares. Era uma loucura você ir, você chegar lá, você... Né, uma aventura. É uma aventura aquilo, né? Você ir naquela aventura toda, você chegar lá, você vê o comportamento da torcida, o tratamento que eles tinham com os democratenses, né? Então, assim, na verdade, sempre foi uma guerra, né? Não acha que você vai jogar com uma equipe aí que é intermediária e que você vai chegar e vai pegar a situação boa. Não, é uma guerra, né? Na verdade é uma guerra, né? Então, assim, essa preparação ela é importante para você conhecer o terreno adversário para você poder atuar, né? E parece que com essa comissão, e aí é onde eu falo que existe um fator muito importante que é o financeiro, né? É o dinheiro. Quando o dinheiro vai aparecendo, você vai podendo contratar, você vai podendo fortalecer, né? Porque eu acredito que até hoje lá vocês ainda são um pouco faz tudo, né? Você corre aqui, corre ali e vocês ainda acabam tendo que ajudar em situações que não seriam, né, propriedade daquela pessoa. Ainda existe isso, né, Renato? Hoje muito menos do que algum tempo atrás, né? Mas ainda existe. Eu, por exemplo, no início comecei a mexer nas redes sociais do Democrata e eu detesto, eu não gosto de rede social, mas eu sabia que aquilo era importante para o clube e não tinha quem fizesse. Então, Instagram, Twitter, e hoje eu já não passo nem perto. Como eu não gosto, então eu não... É cansativo, né? É cansativo. Eu já até tive Twitter, mas até isso eu abandonei também, porque
Acho que rede social virou meio que terra de ninguém, né? E ali tem muita coisa negativa que acaba influenciando na vida da gente, mesmo você não querendo. Então eu prefiro evitar. Eu sei da importância, para um clube como o Democrata é fundamental. Você pode ter certeza que quando um anunciante, um patrocinador vem, ele observa essas coisas. Principalmente no módulo 2, que a visibilidade nossa na televisão era muito menor, a rede social fazia um papel importantíssimo, que é de divulgar a marca do meu parceiro. Né? Agora nós temos investido muito nisso, nós temos hoje profissionais remunerados para isso, coisa que a gente não tinha. Nós temos nutricionista, nós temos psicólogo, nós temos fisiologista. Então hoje é uma equipe muito maior, alguns poucos ainda voluntários, mas ainda falta muito. Né? Eu tenho certeza que eu preciso lá de mais gente para manutenção do estádio, porque o estádio é enorme, não está mantido da forma como deveria, até por falta de recurso mesmo. Esse ano nós vamos ter, se Deus quiser, uma tranquilidade maior financeira para poder fazer mais investimento na arena, porque está precisando, né? Um estádio inaugurado em 2006, né? Então já vai para 17 anos, né? 2020, 17 anos. Então, muita coisa a gente ainda está nessa que você falou do faz tudo. Por exemplo, às vezes precisa de comprar um pão, a gente vai lá e compra o pão. Né? Tá passando lá no caminho, ó, liga, fala, já chegou o pão aí, não. Então ainda tem muito disso, mas já melhorou demais. Realmente era difícil. Eu lembro, às vezes, a gente até tentar conseguir uma permuta para conseguir uma comida para o jogador. Então já passou muita situação difícil. Eu vou fazer só um parênteses aqui antes de dar sequência na parte financeira, que você falou sobre a questão da comunicação, né? Uma coisa que você sabe, a gente tem um programa esportivo, né? E eu até vi um ato essa semana que foi aquela caminhada dos governadores com o presidente, né, indo de um lugar para o outro para fazer uma coisa simbólica, e a imprensa toda, naquela confusão toda e tal, né? E eu fiquei naquele momento pensando, mas se tivesse feito uma organização e tivesse feito uma imprensa oficial fazendo aquilo e dando a imagem para todos que pudessem replicar aquela imagem, né? Talvez até mais de uma imagem que a pessoa pudesse escolher que ele replicasse, talvez seria mais representativo e a imagem que queriam passar realmente seria aquela imagem que todos iriam passar. Eu falo isso talvez muito... atingisse melhor o objetivo. Atingisse melhor, né? A gente vê, por exemplo, nos campeonatos ingleses, né, europeus, tudo pronto, né? Quer dizer, você já tem a empresa, a Copa do Mundo, por exemplo, é um exemplo disso, né? Há vários anos é a mesma empresa que faz a transmissão da Copa do Mundo. Quer dizer, ela já tem um know-how e ela entrega aquela mídia, né? Então, quer dizer, todo mundo que chega, pega aquela mídia e já sabe que aquela mídia está pronta. E aí, aquilo que realmente foi projetado para ser mostrado é que vai ser mostrado, né? Porque hoje em dia um dos pecados capitais que nós temos aí é o exagero na rede social, né? O exagero e o mau uso da rede social, que a gente sabe que tem. Então, assim, a gente observa que muito na questão, por exemplo, do programa Tempo Esportivo, nós temos as equipes, né, que fornecem nos seus próprios sites, né, às vezes até num canal do YouTube, diariamente as informações. E isso ajuda muito. Você ter, por exemplo, uma coletiva de imprensa que é gravada e é colocada que seja no YouTube, né, da equipe, né, que seja, por exemplo, tem um treino, cada treino fala, tipo tem numa partida de futebol, você escolhe 2 ou 3 que vai falar. Então, todo treino, 2 ou 3 falam. Quer dizer, aquilo movimenta, né, aquilo torna, como é que eu posso dizer, mais expansível a comunicação da equipe, né? Isso é uma coisa que eu acho que vocês vão colocar lá. Eu até vi um comentário sobre a equipe que vocês estão montando, né? E eu acredito que o time vai evoluindo, o dinheiro vai entrando e vocês vão, né? Porque na verdade, assim, antigamente você tinha 1 ou 2 pessoas que faziam isso. Hoje você não dá conta de fazer, porque é muita coisa, né? E é muito canal para ser distribuído, né? Sim. E eu vejo que vocês estão evoluindo nisso. Nós temos esse desafio de criar mais conteúdo para fornecer para a imprensa, né? Que na verdade é um ouro, né?
Exatamente, porque está todo mundo sedento pela informação, a imprensa quer, então eu tenho que criar, e porque é o que você falou, não é todo mundo que tem disponibilidade para ir lá assistir treino, mandar repórter, não tem, né? E fica caro. Igual, por exemplo, no ano passado nós aqui fizemos uma análise, né? Você participou da entrevista aqui, a gente conversou. Como é que vai ser? A gente vai poder transmitir os jogos ou não? Ah, não pode e tal, não sei o quê. A gente falou, então para que eu vou na arena com equipamento de todo tamanho, com equipe, porque tem custo, né? Você chega lá, aí você fala assim, mas você está filmando aqui, mas você não pode mostrar, você pode mostrar 1 minuto só. Aí, né? E quando você pega e você mostra e a imprensa replica, pode, né? Então tem essa vantagem. Então nesse sentido, inclusive, hoje eu tive uma reunião com o Marcelo Paiva, né, que trabalhava lá na Rádio Câmara. Muito bom profissional, Muito trabalhou bom. na Inconfidência há muito tempo, é um cara da área de Exatamente. futebol, cara sensacional. Ele né? já é voluntário nosso hoje, mas eu vou contratá-lo, o Democrata está contratando ele para fazer esse tipo de trabalho, para fazer esse fornecimento de material e de informação para a imprensa e para fazer também um trabalho entre jogadores e os nossos patrocinadores parceiros. Por quê? Boa parte do salário que eu pago para os jogadores é para usar a imagem deles. E principalmente esses mais famosos podem contribuir muito com os meus patrocinadores. Lógico. Então eu quero fazer essa ligação de poder virar para a Nath, um dos patrocinadores nossos. Nath, aqui ó, o Jorge Henrique está à disposição aqui. Você deseja fazer algum trabalho com ele, de marketing? Quer levar ele aí na indústria? Porque eu quero dar essa contrapartida para o meu parceiro, para ele continuar comigo, para ele ter resultado do investimento que ele está fazendo. Né? Então o Marcelo... E até abrir novas possibilidades. Né? Exatamente. E o Marcelo é a pessoa que a gente está trazendo agora para dar mais um passo adiante em relação a essa questão de assessoria de imprensa nossa. Muito bom, parabéns. O Marcelo, né, recentemente deixou a Câmara, né, eu vi no Facebook dele, né, e eu acho que vai agregar muito, né. Mas vamos falar daquela parte financeira. Como que vocês vão conseguir manter essa equipe? Da onde vem a receita? Essa pergunta que não quer calar. Nós tem uma caixinha que ela... Não, infelizmente, boa parte do orçamento que a gente projetou para esse ano, nós já até cumprimos, sabe? A maior parte é patrocínio. Eu acredito que 50% seja patrocínio. 25% dinheiro de TV. Que esse ano nós vamos ter. Que é uma cota, né? Primeira vez depois de tantos anos, né? Então... Tem uma cota. O total é qual o valor? 500 mil reais. O valor da televisão que é repassado para os clubes do interior. Ele é repassado de uma vez ou por partes? É de 4 vezes. Tá. É de janeiro a abril, dividido. E o restante é venda de camisa, é ingresso, é sócio-torcedor, são ações que a gente vai fazer durante o campeonato. Então, eu ainda preciso de contar com esse apoio da população. Inclusive, nós estamos com o passaporte de ingresso sendo vendido. R$60, na verdade R$59,90 para os 4 jogos da primeira fase. Eu estava até fazendo esse cálculo, vai dar R$20 por jogo, né? R$15 por jogo. É muito baixo, né? Se você for olhar um jogo... Pelo espetáculo, eu imagino que sim. Né? Nós cobramos o ingresso mais barato porque nós podemos. Por quê? Porque o estádio é muito grande. Então, o ideal, nós vamos ter uma capacidade de quase 20 mil. Depois da data que termina a promoção, aí ele dobra de preço, né? Dobra de preço, aí volta para o preço, porque é R$15, são R$60 para os 4 ingressos, até dia 23. E qualquer um paga nesse preço, independente de ser estudante ou não, de ser idoso ou não, o preço é esse para todo mundo. A partir dessa data aí, nós vamos praticar o valor normal, que é R$120 para quem não tem os benefícios da meia entrada e 60 para quem tem a meia entrada. Entendi. E o sócio torcedor, que é R$380, que é para aquela área coberta. Né? Ali vai ser exclusivo para sócio torcedor, para sócio do clube e para proprietário de cadeira cativa. Né? Então, ali são existe ainda quantos de cadeira cativa? Nós estamos até fazendo um recadastramento agora. Nós acreditamos que seja em torno aí de 100 a 120. Mas a procura tem sido até pequena. Eu acho que muita gente pode ter falecido, empresa que já fechou e que tinha cadeira lá.
Mas nós estamos fazendo até uma campanha nas redes sociais nesse sentido aí, porque é um direito da pessoa e a gente lógico, tem que resguardar, né? E quando ela assinou, geralmente, alguns anos atrás, estava construindo estádio, aquela coisa toda, foi muito importante Quase também, né? todos foram antes da construção. Eu te falo que mais de 90% foi antes da inauguração. Né? Foi realmente para ajudar na construção. Né? Tem que Inclusive, valorizar empresas isso, que né? forneceram produtos para lá e que trocaram em cadeira. Tem que valorizar, sem dúvida nenhuma. Pois é. Renato, eu queria que você me falasse também sobre essa questão financeira, o seguinte. Se a gente tiver aqui agora alguma outra empresa que estiver assistindo, como é que é o processo, como é que é feito para que essa pessoa possa se tornar patrocinadora? Tá. Normalmente, o que acontece? Tem cotas? São cotas. São cotas. Para você ter uma ideia, no uniforme nós temos 17 cotas. Eu até vi falando que é o uniforme que vai mais ter. Das 17, felizmente, graças a Deus, nós vendemos 16. Eu estou com uma disponível ainda, que talvez eu até segure aí para durante o campeonato, porque pode aparecer algum patrocinador pontual para algum jogo específico, como Atlético e Cruzeiro, que vão ser transmitidos pela televisão, né? Um deles pela Globo e o outro pela Sport TV. Então, eu tenho essa cota ainda, que é na frente no uniforme aqui, as outras estão vendidas, e tem algumas outras cotas menores de espaços dentro da própria arena. Espaço que nós escolhemos lá, identificamos, que tem uma visibilidade boa, tanto do público quanto da própria televisão, né, dependendo da tomada que pegar. E aí, felizmente também, esses nós estamos vendendo bem e deve estar no final também, até porque o campeonato já Qual que é a média de valor lá na arena? Lá nós temos, para você ter uma ideia, o mais barato é R$500 para o campeonato inteiro, não é por mês, para o campeonato inteiro. E o mais caro, 4.800. 4.800. E aí, os canais que a gente... Ou pode ser o telefone lá da arena, porque aí a gente manda o Media Kit para a pessoa identificar onde é o espaço que agrada a ela, para ela ver os preços. Tem o telefone lá da arena, que é o WhatsApp, que eu vou dar, que é 31 3153 0802. 31 3153 0802, ou então pode fazer contato conosco pelo Instagram do Democrata também, que é o @democratajacaré. Aí a gente, se receber lá algum contato, a gente retorna, manda o material e inicia essa negociação. Entendi. Tem uma questão aí que você falou, que eu acho interessante a gente comentar aqui também, é que você falou que o pessoal mora lá na arena, né? Como é que funciona isso? Vocês transformar lá num hotel, como é que... Tem um bloco lá de arquibancadas que tinha salas embaixo. Na verdade são três, né? Porque um é a administração do clube ali, os vestiários, que é aquele bloco principal onde fica a imprensa. Tem um bloco à esquerda daquele, que é um bloco que ainda continua interditado lá, que a gente demanda algumas obras que nós agora não temos condição de fazer. E um bloco à direita daquele, que também era usado para burocracia. Tinha sala lá pra você ter uma ideia, de juizado especial, tinha sala da ADENG, tinha sala lá de promotoria, tinha sala de bilhetagem, tinha sala para fazer ingresso. Da época que Atlético e Cruzeiro ainda jogavam aqui, né? Então daquela época que o Estado tomava conta. Nós pegamos essas salas, que são salas muito amplas, e transformamos num hotel mesmo. Eu te convido para você dar um pulo lá, ficou muito legal. Fizemos uma área, banheiros que eram para atender ao público, nós colocamos um para sanitário, outro para chuveiro, fizemos 10 quartos lá amplos, com forro, tudo bonitinho, com ventilador. Agora o objetivo nosso é até colocar ar-condicionado, porque agora aqui começa a esquentar, já era para estar quente, mas está chovendo, não está deixando esquentar. Com cozinha, com refeitório, então com lavanderia, fizemos um negócio bem apropriado lá, o pessoal está satisfeito, com toda a segurança, com bombeiro, com internet, Wi-Fi lá para os jogadores, com televisão. Então tá um negócio interessante lá, depois você dá um pulo lá para você conhecer. Que bom, né? Que bom. E aí no caso é a comissão técnica ou tem algum jogador? Tem jogador também. Tem alguns jogadores, principalmente os solteiros, né? Que a maior parte dos casados acabou alugando algum imóvel aqui para morar. Mas os que são solteiros preferiram ficar lá. E acho que são, se não me engano, 12 jogadores morando lá e mais 4 da comissão técnica. É isso mesmo. 3 da comissão técnica e 12 jogadores.
E estão lá, e graças a Deus está dando tudo certo. Agora vamos falar sobre a Arena do Jacaré. A gente viu que a Arena ela recebia jogos, né? Jogos amadores e tal, e que parece que teve um momento que parece que vocês falaram que por causa do campeonato não poderia, que você estava recuperando o gramado e tal. Com chuva, com essa coisa toda, como é que está a situação da Arena? E ela é só exclusiva do Democrata ou não? A Arena é do Democrata. Não, mas fala assim, para jogos, no momento, do Campeonato Mineiro. Hoje é do Democrata, mas até vai ter um jogo agora lá, se não me engano, a final da Copa Eldorado, dia 21. Eu não sei se essas chuvas atrapalharam o calendário de Eldorado, eu não consegui acompanhar, mas estava marcado para o dia 21 ter a final da Copa. Mas nem nós estamos treinando lá, para você ter uma ideia. O Democrata está treinando lá pouquíssimo para poder preservar. O gramado hoje está numa condição muito boa. Quem viu o final do campeonato do ano passado viu que estava totalmente judiado, né? Que é um problema que a gente tem não ter CT, né? Nós não temos centro de treinamento, então acaba que durante o módulo 2 nós usamos lá muito, mas esse ano nós já estamos treinando muito no campo, muito bom que tem lá nos Balaios, na região dos Balaios. Treinamos até aqui no Náutico também, agradecer o pessoal do Náutico que fizemos alguns treinos lá na Embrapa. Então tem alguns campos muito bons da cidade que nós estamos usando e a arena também de vez em quando, para preservar, porque para você ter uma ideia, a federação interditou quatro estádios agora entre novembro e dezembro, porque os gramados não estavam a contento, né? E a federação assumiu a manutenção desses gramados e vai descontar dos clubes do dinheiro da televisão aí. O dinheiro que já é pouco vai ficar menor aí. Aí então, fica um prejuízo, né? Acho que o estádio da Caldense, o Democrata de Valadares, foram 4 que eles interditaram e conosco aqui não aconteceu isso. Eles entenderam que estava num bom caminho e realmente o estádio, principalmente o gramado agora, está em condição muito boa para a estreia nossa aí. A arquibancada no geral ali, vocês vão poder colocar quantas pessoas, a capacidade? Vão ser quase 20 mil pessoas, 19 mil, alguma coisa. Estamos até trabalhando na finalização dos laudos lá agora, laudo de engenharia, laudo de bombeiro, mas vai ser mais de 19 mil pessoas a capacidade. Só esse bloco, que a gente chama lá de bloco E, que era um espaço que recebia-se lá a torcida adversária, que é até um blocozinho isolado, é que vai continuar interditado por enquanto, mas esse ano nós vamos resolver o problema de lá. Vai fazer uma reforma ali. Lá precisa de uma escada, tinha uma escada de fuga de bombeiros que estava condenada. Aí nós derrubamos ela agora e vamos fazer outra escada no lugar. Certo. Eu ouvi uma discussão aí sobre a questão da federação mandar 2 jogos para Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético, né? A gente estava na dúvida discutindo sobre isso. Vocês têm alguma vantagem com relação a algum acordo feito para esses jogos ir para lá e a questão de bilheteria, essas coisas ou não? Não. Inclusive nós pedimos que pelo menos um jogo fosse aqui, né? Eu fui lá pessoalmente, mandamos ofício. Existia até uma tradição do campeão do módulo 1 jogar com o campeão do módulo 2, na casa do módulo 2, no caso seria Atlético e Cruzeiro, Atlético e Democrata. Eu estive lá, inclusive, com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, comentei com ele sobre isso, ele falou que da parte dele não teria problema nenhum. Mas a federação, na hora de fazer a tabela, até antes de divulgar ela, eles me ligaram, falaram: Renato, você vai ter uma surpresa aí, você não vai gostar, não vai ter jogo dos times da capital em Sete Lagoas. Nós não conseguimos, nós tentamos de todas as formas mandar algum jogo para lá, mas não conseguimos. São palavras deles. Eu não tenho por que duvidar. Depois, na segunda-feira, a tabela saiu no domingo, na segunda eu estive lá, me chamaram, me explicaram a situação, me recebeu lá o presidente Adriano Aro, o Daniel Las Casas, que é o diretor de Relações Institucionais, e o Léo Barbosa, que é quem faz a tabela e o regulamento. E eles deixaram muito claro que não era nenhum tipo de retaliação, muito pelo contrário, nossa relação é muito boa. E me disseram o seguinte: Renato, você vai me agradecer ainda pela tabela ter sido assim, e os grandes, se tudo der certo, vão lá para Sete Lagoas na semifinal. Eu falei: não, beleza. Então, porque desportivamente até eles têm razão. Teoricamente, né, se eu pegasse um Atlético aqui, a chance de eu perder é muito maior do que pegar o Pouso Alegre, por exemplo, que vai ser o nosso primeiro jogo aqui. Verdade, Então, na cabeça deles, e eu não tiro a razão deles, seriam menos 3 pontos aqui em casa, né?
Então, desportivamente, eu acho que eles têm razão, mas teve aí esse prejuízo financeiro, né? Porque era um jogo que a gente pode fazer uma renda boa, que podia ajudar na venda de sócio-torcedor, na venda de passaporte de ingresso. E acabou que eu não contei com isso, mas nós estamos nos virando de outras formas aí para suprir essa falta. Eu estou te fazendo essa pergunta, né? Porque eu vi alguns cronistas aí esportivos locais falando que talvez fosse falta de batalhar mais, a diretoria não ter ido atrás e tal, então fica esclarecido. E até porque também, se você tem um jogo de, vamos colocar aí, Atlético e Democrata no Mineirão, ou que seja na Arena Independência, você vai ter como se diz, uma cobertura, um staff muito grande, né? Então, quer dizer, para a questão de imagem do Democrata também, isso é importante, né? Sem dúvida. Você está jogando em Belo Horizonte com transmissão e tudo mais, aquela coisa. Sem dúvida alguma. Nós estamos jogando com eles de qualquer forma, né? Se fosse aqui, é óbvio que teria a questão financeira do ingresso. O mandante é que recebe pelo ingresso. Né? Mas a visibilidade lá talvez seja até maior. Para o meu patrocinador, eu acho mas que como é que decide o mandante? Porque se fosse aqui, você seria o mandante. Se fosse lá, ele é o mandante. Isso tudo é decidido no sorteio. No arbitral. Não, na verdade a tabela é dirigida. Você tem os cabeças de chave, que no caso da nossa chave era o América. É o América, né? Dentro da chave você não enfrenta ninguém, você só enfrenta os das outras duas chaves. E aí eles foram dirigindo e vai montando a tabela lá de acordo com o que eles entendem que é o ideal. Nós vamos jogar contra todos das outras duas chaves, contra os oito adversários, mas qual que vai ser dentro, qual que vai ser fora, eles mesmos, a federação é que define. Então isso aí não foi por falta de batalha, quem faz isso não tem conhecimento, não sabe o que a gente faz lá. Eu fui antes na federação, eu liguei para o presidente, eu fui no presidente, coisa que eu acho até que eu não precisaria ter feito, nós fizemos, mas aconteceu dessa forma e sei lá, agora está posto aí, a gente tem que enfrentar essa situação. Agora, falta de trabalho lá em qualquer tipo de situação, o pessoal pode ficar tranquilo que não é não, que a turma que está lá trabalha e trabalha muito pelo Democrata. Agora um assunto que eu acho que muita gente tem curiosidade também, né? Eu até li hoje sobre a transformação do Atlético Mineiro em SAF, né? O Cruzeiro já foi, o Atlético está estudando e parece que o América também já começa a comentar, só que o América tem uma situação um pouco diferente. Parece que aí uma empresa americana que pode vir aí a assumir o Atlético por R$1 bilhão, né? Existe uma conversação, eu vi que vocês fizeram algumas reuniões no ano passado, né? Alguns estudos também com relação ao Democrata. Qual que é o pensamento da diretoria hoje sobre isso e se for, né, acontecer, qual que seria o tempo previsto para isso acontecer? Nós já temos essa conversa no Democrata desde 2019, quando nós assumimos. Já conversamos com alguns grupos de pessoas interessadas. Em determinado momento eu estava muito propenso a fazer isso, porque a gente estava num sufoco danado, numa dificuldade enorme, sem enxergar a luz no fim do túnel, que hoje dá para enxergar. Então essa conversa ela ainda continua, eu não estou conversando agora com nenhum grupo específico, mas dentro do Democrata a gente fala sobre isso sem pressa, porque é uma medida que vai trazer ônus e bônus, né? Eu não penso nesse formato que foi feito no Cruzeiro, por exemplo. Eu não acho que para nós aqui seria o adequado. Eu preferiria que o capital do Democrata fosse diluído, né? Que você pudesse comprar ação, que eu pudesse. Você até me falou isso uma vez. Então, nós estamos até criando, seria conversando uma sociedade, com pessoas, né? Exatamente, criando condições para isso. Poder ir para a bolsa, né? Bolsa de valores. Entre aspas, seria como se estivesse negociando na bolsa, exatamente, mas seria por aí. Só que o que aconteceu nesse meio tempo aí? Nós subimos, né, para a primeira divisão, então eu já acho que o Democrata já tem uma condição melhor de negociação. Nesse meio tempo nós negociamos muitas dívidas, também melhorou o nosso perfil. E nós estamos agora para conseguir um terreno com a prefeitura para fazer um CT, o que também agrega valor ao Democrata. Então nós estamos
dando alguns passos importantes na associação que podem viabilizar uma SAF muito melhor no futuro. Então, por isso que eu não tenho pressa. Até acho que o caminho seja esse. Eu acho que quem ficar fora disso talvez possa até deixar de existir, né? Porque isso permite com uma profissionalização maior, permite com que o investidor tenha retorno, né? Porque numa associação você não pode distribuir lucro, né? Mas numa empresa pode. Então é um caminho, mas que nós estamos trabalhando com muita cautela, com muita tranquilidade. Nesses próximos meses aí eu não acredito que tenha novidade, a menos que apareça alguma coisa fantástica. Até acho que você vai lá eu posso ter uma condição melhor e ir para uma Você vai lá no Mineirão e ganha do Atlético, aí exatamente, eu posso classificar para uma Série D aí a situação melhora para 2024. Então acho que nós estamos dando esses passos aí. Não que o Democrata esteja em mil maravilhas financeiramente, não tem nada disso não, só que já está melhor do que antes. Eu conversei com uma turma até há algum tempo que estava interessada e até continua, mas eu falei o seguinte para eles, falei assim, ó, quando vocês começaram a conversar comigo lá, o Democrata não tinha nem um batonzinho na boca e agora já tem, então não é aquela mulher feia mais não. E na verdade essa questão da SAF, ela tomou uma proporção muito maior, né? Os investidores estão aparecendo e, na verdade, se você for parar para pensar bem, se você for contar o número de equipes que pode se tornar SAF no Brasil, não é tão grande assim, né? Você vai ter equipes, eu falo assim, numa condição favorável, né? E eu acho que o Democrata, por estar a praticamente 80 quilômetros de Belo Horizonte, com um estádio desse, depois tem um centro de treinamento, né? Isso e está numa disputa aí de uma categoria bacana, né? Que gera, né, várias atuações e tal. E se torna, na verdade, uma grande mídia, né? Uma força, né? Que às vezes alguém pode olhar de longe, opa, vou investir ali, porque tipo assim, não é um Cruzeiro, não é um Atlético, não é um América, mas é quase, né? Você está próximo aqui da capital, na condição que tem a cidade de Sete Lagoas, que tem o estádio do Democrata, que tem um time centenário, né, com torcida. Eu acho que se for colocar na balança, né, tem muitas equipes que não chegam nem próximo disso. Isso tudo agrega muito valor. Eu vou te dizer um negócio que não é do Democrata, mas que agrega muito valor ao Democrata. A quantidade de campos de bairro que existem em Sete Lagoas. Por quê? Porque isso está formando menino o tempo todo. O tempo todo, E qual que é o interesse de um investidor? É formar jogador, vender, obviamente trazer para o time de cima também, mas vender e oferir lucro. Então isso é um fator primordial para o Democrata, essa quantidade de campos que nós temos nos bairros, e são campos consolidados, são campos que amanhã ou depois não vai chegar um empreendimento e vai ser feito ali, como aconteceu muito em Belo Horizonte. Belo Horizonte também tinha muitos campos de bairro, hoje praticamente não tem, porque a especulação imobiliária chegou e tomou conta. Aqui eu não vejo isso acontecer, porque a maior parte deles é pública. Né? Além de que nós estamos aqui numa cidade meio aqui, uma mini capital, né? Nós estamos em torno aqui de 35 cidades. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Nós estamos fazendo agora uma seleção de jogadores aí que nós estamos recebendo para a base, que está recebendo da região toda. Né? Então, Sete Lagoas pode receber jogadores, para você ter uma ideia, do sul da Bahia, de Montes Claros, porque é muito menos traumático para uma família mandar uma criança ou um jovem para cá do que para a capital. Então aqui ele já começa uma transição para a capital. É muito mais fácil ele vir para cá. É a mesma coisa de um jogador daqui que vai para o exterior, passar por Portugal primeiro para uma adaptação. Né? Porque ali vai ser a mesma língua, ele vai conhecer um clima diferente. Mas é mais fácil ele ir para Portugal e para outros países depois do que ir direto para um outro país. Sete Lagoas pode fazer essa ponte aí de jogadores do estado inteiro e até do sul da Bahia para os clubes da capital. Renato, uma coisa que eu já pensei, é uma curiosidade minha mesmo, mas assim, vocês já pensaram na possibilidade, por exemplo, do Democrata fazer uma parceria com um time do exterior, tipo como você falou, Portugal, vamos dar um exemplo, um Benfica, né, um Atlético Madrid, ou talvez até de um nível um pouco menor, mas assim, você está ligado com esse pessoal. Eu tenho aqui um caminho direto para mandar quem aparece aqui de destaque.
Vocês já pensaram nisso alguma vez? Sim, nós não evoluímos nesse assunto, até porque o Democrata até ano passado não tinha base. Mas eu já conversei sobre isso, inclusive com o Gomes, que o Gomes tem uma relação muito boa, tanto na Holanda quanto na Inglaterra, por onde ele passou. Nós temos um trânsito muito bom com ele. Ele trabalha com jogadores jovens. Então é uma ideia do Democrata, sim, ter um parceiro aí no exterior que pode até financiar nossas categorias de base, né? Porque um recurso, vamos supor que a necessidade aqui seja de 1 milhão de euros por ano. Estou jogando muito para cima. E isso para um clube como o PSV, por exemplo, é nada. Não é nada, né? Se for 1 milhão de reais, para os caras lá são 150, 200 mil euros. 200 mil euros. Então, não é nada. Não é nada e pode resolver nosso problema aqui. Então, é um caminho interessante e que nós, agora que nós estamos consolidando o trabalho na base, que nós temos que mostrar para o parceiro, né? Hoje a gente tem até jovens que estão se destacando. Estou falando do Diego aqui, por exemplo, que já está no profissional. Então, agora a gente tem alguma coisa para poder mostrar. E aí podemos seguir. Qual que é a formação da base hoje? Hoje nós temos vai começar o sub-20 esse ano. Nós já tínhamos do ano passado sub-17 e sub-15. Por enquanto nós vamos ter essas 3 categorias, sub-20, sub-17 e sub-15. Atualmente vocês ainda treinam lá no Recanto? Não. Lá nós não o temos mais Recanto nenhum tipo não de tem mais, desde 2019, não tem mais ligação com nada, o Democrata? Absolutamente nada, não tem nenhum tipo de atividade. Aquela até ideia de recuperar o Recanto, trocar por um... Lá ele morreu, né? Já morreu. Eu me esforcei muito naquilo lá no início, mas eu vi que ia ser um desgaste desnecessário. A estrutura lá está muito ruim. Realmente, eu tenho umas imagens de lá muito ruins. Para você reformar aquilo, talvez seja mais caro do que construir, né? Então, se o poder público nos ceder esse espaço... Até porque se você hoje for fazer algo novo, você vai fazer com uma estrutura totalmente diferente do que teve no passado. Exatamente. Né? Lá, o alojamento lá, por exemplo, eu tenho certeza que o Corpo de Bombeiro vai chegar lá e falar assim, aqui não dá para você fazer nada. Não dá. Entendeu? Então, é o que você falou. Você tem uma estrutura lá que é muito antiga, da década de 80, que para você até adaptar ela às normas de segurança, principalmente exigência de Corpo de Bombeiro, é difícil. Né? Você vê a obra que o Náutico fez aqui de acessibilidade, né? Gastou uma fortuna. Como é que você vai gastar isso ali no Recanto do Jacaré? É difícil. E hoje, às vezes, dependendo da obra que você vai fazer, você chega e faz uma obra com um material que é mais rápido, no instantinho está tudo pronto. Exatamente. Né? Tem muita solução interessante. Tem muita solução, hoje, eu vi outro dia a casa que estão fazendo de isopor, tá doido, o cara chega lá, 15 dias a casa está pronta, né? Exatamente. O pessoal usa demais hoje container, por exemplo. Né? Teve uma exposição agora no Parque da Gameleira que eles montaram uma estrutura de container lá que o pessoal chegava e não conseguia nem identificar que era container, de tempo tão bem feito. E empresas daqui de Sete Lagoas que fazem isso. Aí. Então nós temos essa facilidade aqui também, tanto do pré-moldado quanto container, que é coisas que assim que a gente, se Deus quiser, tiver o terreno, nós vamos começar a trabalhar para iniciar um CT o mais rápido possível. Dentro da questão do CT, você já tem um estudo com a prefeitura de um local, de algum terreno já em vista? Sim, nós já identificamos o terreno, é até próximo à arena, fica cerca de 3 quilômetros de lá, na perimetral mesmo. Esse terreno onde está sendo empreendido um loteamento lá, a prefeitura vai ter muita área lá institucional e verde. E aí a ideia é que ela ceda isso para o Democrata e, obviamente, o Democrata, em contrapartida, vai ter que fazer um trabalho social lá, trabalho para a comunidade, que é o objetivo de uma base, por exemplo, né? Lógico. De escolinhas. E bom que é perto da arena, né? Perto. Aí para deslocar vai ser uma maravilha. Que bom. É bom. Eu acho que o prefeito do Ilho ele é muito atuante, gosta muito do Democrata. Eu vi que ele, né, na maioria dos jogos do Democrata ele está presente. Vai em todos. Nos auxilia a conseguir patrocinadores. O Supermercado BH mesmo foi... com o apoio fundamental dele, ele me pegou, nós fomos lá conversar com o Pedrinho lá do Supermercado BH, já vinha sendo patrocinador nosso, só que com quantias menores, e esse ano, até porque vai inaugurar 2 lojas na cidade, eles investiram mais, né? Então o Duílio nesse aspecto tem nos ajudado demais, eu tenho só a agradecer a ele, e o executivo em geral, o legislativo também está atento a isso, já conversei com alguns vereadores sobre esse terreno, porque a Câmara tem que aprovar e o pessoal está de acordo. Então, o poder público em geral
tem sido muito positivo. Numa conosco. Câmara, eu cheguei até a conversar sobre isso com o presidente atual, que é o Caio Valassi, tem todo o interesse, né, em ajudar o democrata, isso é muito importante, né? A cidade unida, né, em prol desse objetivo de ajudar o democrata, né? Só uma coisa aqui para finalizar essa parte financeira aqui, é que uma coisa que às vezes preocupa, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? É que quando se fala em SAF, nessas vendas aí e tal, eu estou vendendo os times brasileiros para as empresas de fora. Não sei até que ponto que isso é bom ou é ruim, né, Renato? Não sei, é uma coisa que a gente vai ter que viver para... Quer dizer, nós estamos entregando nosso ouro para o capital estrangeiro. O Santiago, aí vai de encontro ao que você falou, acho que foi até antes do início da entrevista. Se der resultado dentro de campo, o torcedor esquece qualquer coisa, né? Pode ser de estrangeiro. Lá na França, por exemplo, Paris Saint-Germain é do pessoal lá do Catar, que está comprando agora outro time na Inglaterra. A Inglaterra hoje praticamente não tem time deles lá mesmo, né? Só que é um negócio que a gente se estranha mesmo, né? Fica aquele negócio, porque a vida inteira teve aquele sentimento do pertencimento, a vida inteira, né? Porque é uma associação que foi constituída por pessoas ali da cidade e que virou o que virou, né? Um Atlético, por exemplo, Cruzeiro, América, todos foram assim. Todos os clubes do Brasil, quase todos, né, foram associativos, que começaram lá no início dos anos 1900, né? O Democrata foi assim, Bela Vista. Então, fica mesmo aquele sentimento assim de, poxa, nós estamos perdendo isso. Mas, na verdade, não é, né? Você está possibilitando com que a instituição perpetue. Porque se continuar da forma que talvez... Daqui a pouco ninguém queira mais patrocinar. Na Inglaterra, na Alemanha, por exemplo, o Bayer é patrocinado lá pela empresa, pela Bayer mesmo, né? Ela é sócia, ela não é patrocinadora só, ela é sócia do clube. Então ela tem como tirar resultado daquilo que não seja só a exposição da imagem. É um investimento. Aqui, hoje, isso não é possível, né? Então, realmente, eu também fico com esse sentimento aí, a gente vai ver o que vai acontecer. Agora uma outra pergunta para você, que você é muito inteligente, né? Por que na SAF dá certo e no formato que a gente tem não dá certo? Na verdade, não é porque não dá certo. Eu estou vendo lá, por exemplo, no Flamengo. O Flamengo teve quase acabado, né? E entraram pessoas sérias lá que começaram a gastar menos do que recebia e o Flamengo virou o que virou. O Flamengo hoje contrata um jogador por 12 milhões de euros. O Flamengo começou a brigar com os times da Europa, por jogadores agora. Justamente. Né? Chegou num patamar E é um negócio, né? Porque, na verdade, o negócio não é só no futebol, né? Por exemplo, o Flamengo tem um banco, né? Banco. É investimento. Exato. Então, quer dizer, a partir do momento... Falaram, vamos criar um banco. Aí os torcedores flamenguistas têm facilidades lá para ter a sua conta no banco. Quer dizer, na verdade, você puxa tudo, né? O Palmeiras também é associação ainda. Eu não vejo o pessoal lá, pelo menos por enquanto, falar em SAF. Não, né? Lá não. Então, a grande questão é a falta de punição para os dirigentes de associações. Né? Tem essa questão, porque o que acontece hoje? O dirigente ele tem um mandato de 3 anos. Esse é o meu caso, por exemplo. E aí o que o cara chega e fala? Isso aí aconteceu muito em clube grande, mas em pequeno também. Eu vou gastar o que for possível aqui, que meu mandato é só de 3 anos, não vou pagar a conta daquele lá que ficou para trás, o problema é dele para lá. E vou estourar isso aqui, que eu quero é fazer time para ganhar. Isso aí o próprio Sérgio, o Sérgio Sete Câmara, falou isso esses dias na televisão. Ele falou assim, até meio que num ar de deboche, porque o Atlético sempre deveu, porque entra um presidente, já tem a dívida do outro, e a torcida cobra resultado, a gente tem que investir, e que assim é historicamente, mas está errado. Está errado. E aí o Atlético está na situação hoje que o único caminho para ele é a SAF. O Atlético, como associação, ele não tem nem mais 1 ano de vida. Você pode escrever. O Cruzeiro não teria mais 1 ano de vida se o Ronaldo não assumisse. Eu falo de ano de vida útil. Né? Porque você ficar aí igual o Cruzeiro não ia sair da 2ª divisão. Provavelmente podia cair para a 3ª e aí? E aí a questão do dinheiro ia ser o contrário, né? Porque aí você, em vez de ter lucro, você passaria a ter dívida e chegar no ponto de você ter que assumir aí que você teria que quebrar. Então, né? Tem essas duas questões. Tem a questão da irresponsabilidade do dirigente, que historicamente não é punido por aquilo, né?
E tem a questão do investimento, da pessoa querer investir no futebol, mas querer um retorno que seja um retorno legal para o dinheiro dele. Você investe o dinheiro no banco, você vai tirar do banco para ter um investimento, um retorno melhor no outro negócio. Senão é melhor você deixar ele lá no banco quieto, né? E que também na associação não dava para se fazer isso. O pessoal fazia rolo. No Cruzeiro nós vimos isso. O que acontecia? O cara colocava o dinheiro lá, como ele não podia ser sócio do Cruzeiro, ele ficava com um pedaço de jogador que a FIFA já tinha proibido. Uma pessoa física ou empresa não podia ter um pedaço de um jogador, mas fazia esse contrato de gaveta. Esse caso do Messinho mesmo, que está no Palmeiras lá hoje, que era a grande estrela da base do Cruzeiro. E hoje é a grande estrela da base do Palmeiras depois do Hendrick, né, que já foi vendido. É justamente isso, fatiar ele todo, porque um tanto de gente começou a colocar dinheiro lá no Cruzeiro para poder sustentar o Cruzeiro, porque a renda que ele fazia já não era suficiente, e fizeram um negócio ilegal. Se fosse o Cruzeiro uma SAF, esse investidor podia investir lá de forma legal, sem fazer rolo, e receber algum resultado lá na frente. Então, o futebol tem muito dessas situações. É resultado, né? Resumindo, é resultado. E a gente espera que o Democrata tenha resultado, porque até o momento, com a diretoria que está, ele teve resultado. Se continuar assim, talvez a gente nem precise virar uma SAF. Quem sabe. Né? Montar negócios e negócios em cima disso, né? Exato. O próprio nome Democrata é uma marca até de sapato, então já pode... Até aqui. Tá aí, ó. Né? Renato, quero te agradecer. Só fala pra gente, assim, para encerrar, sobre essa trajetória aí dos jogos, principalmente fora e dentro de casa. Caravanas sendo formadas, o que vocês estão pensando, como é que vocês estão organizando isso para que o Democrata tenha força total? Para os jogos fora, o primeiro em Valadares eu acho muito difícil, né? O jogo à noite, numa segunda, é praticamente impossível. O outro jogo é em Muriaé, num carnaval, que é difícil também. É contra Tombense no carnaval lá em Muriaé. Mas para os jogos de Belo Horizonte eu já estou vendo aí uma movimentação da torcida e a gente vai apoiar no que a gente puder também, que a gente conseguir. Né? O jogo contra o Atlético vai ser na 4ª rodada, no Independência. E o jogo contra o Cruzeiro na 8ª, que é a última rodada dessa fase. E aí eu não sei ainda se está marcado, estava marcado para o Mineirão, não sei se vai mudar para o Independência também. Né? E aí a gente vai fazer o possível para apoiar a torcida nesses jogos. Vai ser importante esse apoio. Eu queria também só falar rapidamente sobre essa questão do passaporte de ingresso. Quem quiser comprar, democratajacaré.com.br, o sócio torcedor também, democratajacaré.com.br. Nós vamos ter mais novidades aí nos próximos dias, né? Para você ter uma ideia, o sócio ele vai ter, além do ingresso para 6 partidas que nós vamos fazer em casa, uma camisa exclusiva, ficou maravilhosa. Essa nós não vamos vender, vai ser só o sócio que vai ter direito. Vai ter 10% de desconto nos produtos que são vendidos lá dentro da arena, inclusive bar. Né, vai ter direito a pagar 50% no estacionamento. E nós estamos criando um clube de benefícios também, que eu prefiro não falar por enquanto, porque assim que tiver tudo no jeito, a gente divulga, para não criar uma expectativa também. Isso aí fica como um adicional depois. E alguns sorteios também que nós vamos fazer. E para o passaporte também nós vamos ter uma série de benefícios, R$ 59,90. Nós estamos vendendo só para os 4 primeiros jogos. E depois, provavelmente, nós vamos vender para os outros, dependendo porque nós podemos ir para a semifinal, para a Taça em Confidência, ou podemos disputar o rebaixamento. Então nós vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vamos lançar também para facilitar a vida do torcedor, tudo lá no democratajacaré.com.br. Quem tiver alguma dificuldade, pode ir até a arena, que o pessoal faz lá na hora. Todos vão receber um cartão. O acesso ao estádio vai ser por cartão, não vai ser um ingresso físico. Inclusive quem comprar lá na hora lá vai receber um chipzinho também para entrar, porque esse mesmo chip que você pode colar no celular vai ser usado para consumir lá dentro da arena também. É uma tecnologia nova que nós estamos trazendo para facilitar a vida do torcedor lá dentro e para que a gente tente acabar com as filas, ou reduzir pelo menos as filas. E aí começamos no dia 23 lá com o Democrata de Valadares, depois voltamos para cá, vamos jogar no dia 28 contra o Pouso Alegre, no sábado, e depois vamos jogar aqui também, são 2 partidas seguidas em casa contra o Vila. Depois a gente sai para jogar contra o Atlético, volta aqui para jogar contra o Ipatinga, depois sai para jogar com a Tombense e volta para jogar com o Atlético e saímos para jogar contra o Cruzeiro. Então são 4 grandes jogos aqui, que são
Pouso Alegre, que é Série C hoje, né? Vila, tradicionalíssimo. O Ipatinga, também tradicional aí, super conhecido. E o Atlético, que é a sensação aí do interior, que é uma SAF. É uma SAF, Né? Que ano passado foi terceiro e tem lugar. boas contratações lá, sim, viu? Tem o Sassá lá, tem o Patrick, né? E tá classificado para a Série D, vai disputar a Série D esse ano também. O Atlético faz um trabalho muito bacana lá, inclusive na base, a base deles muito forte. Tombense também muito forte, né? Muito forte. A Tombense é um caso até específico, né? Que tem um empresário lá que é o Eduardo Duran, que banca a situação toda lá. Verdade, é. Eu vou chutar só um resultado. Primeiro jogo lá em Governador Valadares. Democrata 1-0. Oh, maravilha. Eu sonhei com esse resultado. Aí depois a gente vê, mas se começar ganhando é muito bom. Você tá, né? Deus te ouça. Eu quero te agradecer, né? Agradecer a torcida democratense que assistiu a entrevista, tem certeza várias pessoas, né? E dizer que nós estamos torcendo muito pelo Democrata. Né? Obrigado, Santiago. Estamos aí diariamente divulgando as agendas do Democrata, né? Muito obrigado. Eu te agradeço a toda a imprensa que tem sido uma parceira nossa, Isso. é fundamental para a gente, né? O crescimento nosso também é um crescimento da imprensa de Sete Lagoas, né? Isso é um ciclo, né? Agradeço muito ao torcedor, peço para que nos apoie. Só para uma coisa aqui, os jogos do Democrata serão transmitidos? Serão todos transmitidos, alguns pela TV e outros pelo canal da Federação Mineira na internet. Pois é, mas é aberto para todos? Aberto, não vai ter cobrança não. Vai ser tudo gratuito. Ah, tá. Pelo menos até agora é o que a Federação nos falou. Você sabe como é que a coisa lá funciona. Poder ver se a gente pode retransmitir, né? Que aí seria bom. Isso, aí nós podemos agilizar um contato lá para vocês com a assessoria nossa. O próprio Marcelo pode ser que consiga resolver isso lá para vocês. Se puder, seria muito bom. Né? Ótimo. Mas então, isso, agradeço muito. Obrigado, sucesso, né? Vamos Democrata, vamos Jacaré. Isso aí. Um abraço para você, obrigado, até o próximo Santiago Entrevista.